Bom, expliquei um pouquinho sobre corretivos, sobre corretores, e como eu não tenho como demonstrar aqui pra vocês uma camuflagem, porque eu não tenho coloração de olheira nem de espinha, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço a aplicação do corretivo em mim. Primeiro eu vou fazer a aplicação da base. Lembra que lá no vídeo sobre como escolher a sua base, lembra que lá eu utilizei uma base da Candice Berenice? E lá eu fiz a transformação através da colorimetria para ficar no meu tom e subtom de pele. Então, essa é a base da Candice Berenice, tá vendo? Ó? Aí na tela, se vocês puderem perceber, ele é considerado neutro, mas é um neutro um pouco mais amarelado, tá vendo? E como eu tenho, só que eu tenho a tonalidade de pele mais oliva. Então, naquele vídeo, o que eu fiz pra ficar de acordo com o meu subtom de pele, tá? Porque esse tom aqui, ele tá de acordo, mas com o meu subtom ele não estava. Então, naquele vídeo, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho do azul pra poder esfriar um pouquinho essa cor, essa base da Candice Berenice e ficar de acordo com o meu subtom de pele, tá? Então, foi dessa forma que eu fiz. Eu tô misturando o azul aqui. E eu vou aplicar ele por toda a minha pele. Pronto, fiz aqui a minha mistura. A preparação de pele eu fiz de acordo com a preparação de pele para uma maquiagem dia a dia, tá? Vou deixar linkado aqui na tela os 2 vídeos que eu fiz voltados para isso, tá? Então, foi dessa forma que eu fiz a minha preparação de pele. E agora eu vou aplicar a base. Eu geralmente gosto de aplicar minha base com um pincel pequenininho, não muito grande. Uma coisa que eu gosto de fazer também, gente, é aplicar a base já aqui, ó, na minha olheira, tá? Isso é uma das formas que você pode fazer antes de aplicar o seu corretivo. Por quê? Porque a base já vai ajudar a camuflar, se você tiver um pouquinho de olheira, tá? Ele já vai camuflar isso. E também, quando você utilizar o corretivo por cima, você não vai precisar utilizar numa grande quantidade, tá? Você vai utilizar numa quantidade bem menor, porque a base já deu essa questão de camuflar um pouquinho se você tiver olheira, tá bom? E também é da mesma forma que eu faço se a pessoa tiver coloração de olheira. Primeiro eu aplico o corretivo colorido na pessoa pra camuflar aquela coloração de olheira ou de espinha. Depois eu venho com a base por cima e depois eu venho com o corretivo se precisar camuflar um pouquinho mais, tá? É dessa forma que eu faço. Pronto, apliquei a base. Eu apliquei a base da Candice Berenice para poder mostrar para vocês de como eu alterei esse subtom da minha base, que foi da mesma forma que eu mostrei lá no vídeo de como escolher sua base, mas lá eu não mostrei a mistura que eu fiz e nesse vídeo eu estou mostrando. E também utilizei essa base da Candice Berenice porque é uma base que tem uma cobertura de baixa a média. Então, eu fiz de propósito para poder mostrar aqui para vocês de como que eu faço a aplicação do corretivo em mim, tá? E uma das coisas também que eu quero deixar um alerta aqui é: a aplicação de corretivo também não é receita de bolo. A forma que eu uso em mim não será da mesma forma que eu vou utilizar em uma outra cliente. Vai depender de tudo isso. Se ela tem muita olheira, vai depender do tom e subtom de pele dela, tá? Então, eu vou mostrar da forma como eu gosto de fazer na minha pele. E com essas dicas que eu vou dar aqui, você pode também reproduzir em você, tá? Então, vamos lá. Apliquei essa base. E a minha pele, se vocês puderem notar, eu não tenho coloração de olheira. Vocês podem notar que eu tenho um pouquinho de olheira aqui. Então, eu vou mostrar como é que eu vou aplicar o corretivo aqui nessa parte da minha olheira para poder camuflar um pouquinho. O corretivo que eu vou utilizar são esses corretivos aqui da Maquiê. São corretivos de alta cobertura que eu utilizo profissionalmente. Mas eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês que é possível vocês utilizarem um corretor de alta cobertura e ele ficar leve na sua pele, sem ficar aquele rebocão de corretivo, tá? O importante na maquiagem é como você aplica e não a quantidade que você aplica, tá? Isso se aplica a base, se aplica a corretores coloridos, se aplica aos corretivos, tá? É como você aplica, ok? Então, o corretivo que eu vou utilizar do Maquiê é esse daqui, ó,
tá vendo? Essa cor aqui, ó, que ele tá bem parecido com o meu tom e subtom de pele. Peguei um pouquinho dele aqui na minha espátula. E eu vou aplicar dando batidinhas, porque eu quero camuflar essa olheira. Quando você quer camuflar algo, o ideal é você dar batidinhas e não vir esfumando esse corretivo, tá? Então, eu vou aplicar dando batidinhas. E assim, gente, corretivo, você precisa entender o seu rosto, onde você quer camuflar, tá? Não adianta eu fazer um tutorial aqui pra vocês que eu vou estar aplicando dessa forma, que vocês também têm que aplicar dessa forma em vocês. Vocês precisam sentar e começar a analisar o rosto de vocês, para também ver se faz sentido fazer dessa forma, tá? Então, se vocês olharem o meu rosto, o que vocês vão notar? Tá vendo que a minha olheira, ela é só um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que ela não chega até o final? Porque se você tem pessoas que tem essa olheira muito evidente, que às vezes até essa parte é bem aprofundada. E isso às vezes chega até o final dos olhos. Isso não é o meu caso. Se vocês notarem, a questão da minha olheira, ela tá bem aqui nesse comecinho aqui, tá vendo? Então, é só aqui que eu vou aplicar. Então, eu vou pegar um pouquinho do corretivo e vou aplicar dando batidinhas. Então, vou aplicar, ó, bem nessa região. E corretivo, para que você consiga camuflar a sua olheira ou qualquer manchinha na sua pele, ele tem que estar de acordo com o seu tom e subtom de pele. Se você acaba aplicando um corretivo muito claro, como eu vejo muita gente fazendo isso, o que acontece? Se você acaba aplicando um corretivo muito claro e você já tem um pouquinho de olheira, ele pode acinzentar, tá? Então, o ideal é você aplicar o corretivo para poder corrigir, camuflar isso e depois vir com o corretivo mais claro para fazer a técnica de iluminação, tá? Corretivo mais claro em cima de uma olheira que tem um pouquinho de coloração, ela pode acinzentar, tá? Então, para camuflar, o corretivo tem que ser no seu tom e subtom de pele, ou o mais parecido possível, ok? Então, é isso que eu tô fazendo. Eu vou aplicando conforme eu acho necessidade. Aqui é a mesma coisa, ó. Só nesse comecinho. E aí, eu venho com o próprio dedo, ó. Você pode vir com o próprio dedo pra poder dar uma espalhada, mas também vir dando batidinhos, tá vendo, ó? E aí, eu vou colocando a quantidade que eu achar necessária, tá? Sempre vem aos poucos, tá, gente? Não vem de uma vez. Pronto, apliquei o corretivo. Tá vendo? Apliquei dando batidinhas nessa região aqui, ó, onde ele tava só um tiquinho mais escura de olheira, tá vendo? Já amenizou. Apliquei dando batidinhas, com pincéis menores, concentrando, eu já preciso realmente camuflar. Por quê? Porque eu olhando pra minha pele e eu já conhecendo a minha pele, eu vejo onde tem a necessidade de aplicar esse corretivo, tá? Vocês viram que eu não fiz aquela aplicação do corretivo em triângulo, porque não tem necessidade disso. O tutorial que eu tô fazendo aqui é de acordo com a minha pele e a necessidade de onde eu sinto para aplicar o corretivo, tá? Se eu tivesse maquiando uma cliente aqui em vídeo, com certeza eu faria diferente, porque eu estaria analisando a pele dela, onde realmente precisa aplicar esse corretivo, ou então onde ela quer camuflar, se tem alguma parte do rosto que ela tem necessidade dessa camuflagem que incomoda ela, tá bom? Então, eu não gosto de trazer receita de bolo aqui, eu tô fazendo da forma como eu aplico na minha pele e também dando essas pequenas dicas. Na hora que você for aplicar um corretivo para camuflar, aplica dando batidinhas, não vem espalhando, ok? Como eu fiz aqui no vídeo. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre corretivo mais claro para fazer técnica de iluminação, tá? É outra coisa também que eu não gosto de ficar dando receita de bolo aqui. Então, uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: se vocês querem utilizar corretivos mais claros para fazerem técnica de iluminação, também faz essa análise no seu rosto e lembra da seguinte dica: iluminação faz com que projete algo no seu rosto, tá? Então, iluminação é igual a projetar. Então, quando você utiliza um corretivo mais claro, você está projetando algo que está um pouco mais aprofundado no seu rosto e por isso que você utiliza a técnica de iluminação, tá? Então, o ideal, como eu sempre falo, é analise o seu rosto, onde você quer aplicar o seu corretivo mais claro para a técnica de iluminação, tá?
tá? Então, eu vou dar exemplo aqui no meu rosto, onde eu aplico a técnica de iluminação, tá? Geralmente, eu aplico bem nessa região aqui da minha olheira, tá vendo? Porque essa parte aqui do meu olho, geralmente, né, nos olhos, essa parte é um pouquinho mais aprofundada, tá vendo? Tá vendo que é um pouquinho mais funda? Então, eu gosto de utilizar um corretivo mais claro para isso poder projetar, ficar no mesmo nível aqui, ó, da minha bochecha, por exemplo, tá? Então, eu gosto de iluminar essa região aqui, tá vendo? E eu também gosto de aplicar um corretivo mais claro bem nessa parte aqui do bigode chinês. Eu já tenho 35 anos, então vocês podem notar que eu tô com a base, e vocês podem notar que bem nessa parte do bigode chinês, tá vendo que essa partezinha aqui em mim é um pouquinho mais funda, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu utilizo um corretivo mais claro pra essa parte aqui projetar um pouquinho pra frente e dar essa sensação que tá no mesmo nível, tá? Então, quando vocês forem aplicar um corretivo mais claro no rosto de vocês, analisa isso. Analisa onde você quer que projete algo, tá? Não faça a técnica que você vê no tutorial igual pra você, porque às vezes nem sempre funciona, tá? Por exemplo, o triângulo invertido. Não sou contra quem faz, quem gosta de fazer, tudo bem. É uma técnica que muita gente usa, tudo bem, não sou contra isso, mas eu vou falar a minha visão e a minha opinião aqui, tá? Por exemplo, eu, Natália, se eu fizer um triângulo invertido, se eu analisar meu rosto aqui com vocês, o que acontece? Vocês percebem que as minhas bochechas, elas são um pouquinho mais evidentes. Tá vendo que elas são um pouquinho mais evidentes? E se eu acabo fazendo um triângulo invertido, que é aquele triângulo bem aqui nessa região, e se eu acabo colocando um corretivo bem em cima da minha bochecha, essa região aqui pode projetar um pouco mais, que é uma coisa que eu também não quero. Outra coisa também, quando a pessoa, por exemplo, em vez de utilizar um corretivo mais claro, utiliza um iluminador bem nessa região aqui das têmporas, bem em cima do osso zigomático, tá vendo? O meu osso zigomático, ele não é tão evidente, esse osso aqui. Mas tem pessoas que esse osso é super evidente e às vezes até incomoda a pessoa. E se você acaba utilizando um corretivo mais claro nessa região, ou até um iluminador bem nessa região, o que ela vai fazer? Ela vai projetar mais, ela vai evidenciar mais, tá? Então, toda vez que vocês utilizarem um corretivo mais claro para fazer a técnica de iluminação, lembra sempre disso. O claro projeta, ok? Então, eu vou aplicar um corretivo mais claro nessas regiões onde eu acabei de falar para vocês. Como escolher esse corretivo mais claro? Sempre escolha um corretivo mais claro que seja 1 ou 2 tons abaixo do seu corretivo, que é do tom e subtom da sua pele, tá? Não utiliza mais que isso, porque senão vai ficar claro demais e vai ficar bem evidente que você tá utilizando um corretivo mais claro naquela região, tá? Eu, particularmente, gosto muito de aplicar um tom abaixo, não mais que isso, tá? Porque eu gosto de deixar essa naturalidade um pouco da pele, tá? Então, ó, por exemplo, eu utilizei essa cor aqui, tá vendo? Então, eu vou utilizar um tom abaixo. Se eu utilizar esse aqui, não vai dar muito certo porque ele é um corretivo, tá vendo que ele é bem amarelado. Então, o que eu vou usar é esse daqui do meio, tá vendo que ele é um pouquinho mais claro do que esse daqui que eu usei. E aí, eu vou aplicar bem nessa região um pouquinho mais aprofundada, que é aqui, ó. Tá vendo, ó, que ele não é muito claro, ele é só um tomzinho abaixo. Então, eu vou aplicar bem nessa região aqui. Aí, vocês podem espalhar com o próprio dedo e também dando batidinhas, tá? Não vem espalhando, porque isso também, se você vier espalhando, você pode acabar tirando o outro corretivo que você utilizou. Então, ó, dá batidinhas. E olha a diferença de um olho pro outro. Tá vendo que esse olho ficou um pouquinho mais projetado e esse aqui tá um pouquinho ainda fundo? Agora eu vou aplicar no outro. Tá vendo, ó, como já projetou? E agora eu vou aplicar nessa outra região que eu acabei de falar pra vocês, que é bem nessa partezinha do bigode chinês, tá vendo? Vou aplicar bem aqui, ó. Ele vai me dar a sensação que ele não é tão profundo assim. E apliquei bem pouquinho, vocês viram? Eu apliquei pouquinho. Olha a diferença já de um lado pro outro.
Olha a diferença que já deu. Tá vendo? Então, gente, uma coisa que eu sempre vou repetir aqui. Eu não vou dar receita de bolo que vocês têm que aplicar assim, assado. Eu sempre vou falar pra vocês, analise o rosto de vocês e sempre pensa do porquê você tá fazendo isso na sua pele, do porquê você tá fazendo isso na sua maquiagem. Aqui eu expliquei do porquê eu tô fazendo isso na sua pele e você também precisa se questionar do porquê você tá fazendo assim na sua pele. E prontinho, gente. Eu não vou finalizar toda a minha pele porque o intuito do vídeo não é esse. O intuito desse vídeo é explicar um pouquinho pra vocês como que funciona a questão dos corretores e também como que eu faço a aplicação do corretivo, tá? Então, revisando um pouquinho sobre o que eu expliquei, o corretivo, para você conseguir camuflar, corrigir, ele tem que estar de acordo com o seu tom e subtom. O corretor colorido também tem que estar de acordo com o tom e subtom da sua pele e também da mancha que tem na sua pele. Então, eu expliquei para vocês um pouquinho de como que funciona essa questão do corretor colorido, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, tá? Porque eu sei que eu expliquei de uma forma mais superficial aqui, tá bom? E também falei um pouquinho sobre o corretivo mais claro quando você quer utilizar para uma técnica de iluminação. Também varia de acordo com a sua pele, de acordo com aquilo que você quer projetar. Então, sempre lembre disso. Técnica de iluminação com corretor mais claro, ele vai projetar algo no seu rosto, tá? E uma dica também que eu dou aqui é que eu sempre utilizo um corretivo claro, um tom abaixo do corretivo que é do meu tom e subtom, tá? Se você utiliza um corretivo claro demais, ele vai ficar sim perceptível e não fica bonito, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Se você também quiser me seguir lá no Instagram, eu também faço conteúdos para o IGTV. E até o próximo vídeo.